nos acompanhando pelas redes sociais, Rádio City, Instagram, Facebook. Uma ótima noite a todos. Solicito o segundo secretário, vereador Marcos Monteiro, que faça a leitura do texto bíblico. Boa noite, presidente, colegas que estão aqui, minha esposa, os funcionários, a companheira da Flor, pessoal da Rádio City, Facebook, Instagram. Vamos fazer uso da palavra no livro de Marcos, no capítulo de número 10, o versículo 18, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Amém. Solicito o primeiro secretário, vereador Rafael Danta, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 1454, 4/12/2025, milésima, quadrigentésima, 54ª sessão ordinária da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Govelândia, Estado de Goiás. Aos 4 dias do mês de dezembro do ano 2025, às 19 horas, no plenário Antônio da Silva Gouveia da Câmara Municipal, situado na Rua João de Oliveira Gouveia Centro, Praça da Matriz, reuniram os senhores vereadores Aline de Oliveira, Florido Bezerra de Medeiros Neto, João Batista Silveira dos Santos, Marcos Antônio Monteiro, Marlene Oliveira do Nascimento, Maurílio José dos Santos, Rafael Santos Dantas, Silvio Luiz da Penha e Vanderlei Malaquias da Silva, sob a presidência do vereador Maurílio José dos Santos e secretariado pelos vereadores Rafael Santos Dantas e Marcos Antônio Monteiro. Feita a chamada, verificado no legal de presença, o senhor presidente, sob proteção de Deus, em nome da comunidade, declarou aberta a sessão, solicitando ao segundo secretário, vereador Marcos Antônio Monteiro, que fizesse a leitura de um trecho bíblico. Em seguida, procedeu-se à leitura da ata da sessão ordinária do dia anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Lido no expediente, ofício número 177, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei 032, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a lei número 841/2021, que trata de proibição de jogar lixo ou resíduos sólidos, e também regulamenta a retirada de veículos em estado de abandono nas ruas da cidade e da outras providências. Despacho número 013/2025, de autoria do presidente da Câmara, que encaminha projeto de lei 030, 31, 32 e projeto de lei legislativo número 015 para as comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Despacho número 015/2025, de autoria do presidente da Câmara, que encaminha projeto de lei 030, 31, 32 e projeto de lei legislativo número 015 para a Comissão de Justiça e Redação. Parecer de Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Aos projetos de leis, projeto de lei número 030, projeto de lei número 031, projeto de lei número 032 e projeto de lei legislativo número 015. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Aos projetos de lei 030, 031, 032 e projeto de lei legislativo 015. Indicação número 055/2025, de autoria da vereadora Marlene Oliveira do Nascimento, solicita a realização de construção de um estacionamento em frente ao UBS, Unidade Básica de Saúde, Posto de Saúde de Govelândia, Ana Dias Campos Mamed. Não havendo mais matéria para leitura de expediente, ingressaremos na ordem de inscrição com a vereadora Aline de Oliveira. Cumprimentando o senhor presidente, seus vereadores, assistentes presentes, funcionários dessa casa, ouvintes da Rádio City e o pessoal das redes sociais, momento em que usou a tribuna para externar seu profundo pesar à família da Dona Maria, prestando uma homenagem sincera à sua memória e solidariedade diante desse momento de dor. Em seguida, teceu comentários a respeito da importância do Conselho consegue no âmbito do município, destacando seu papel e sua relevância. Posteriormente, procedeu à leitura na íntegra de toda a composição do Conselho, ao mesmo tempo parabenizando e desejando êxito. Quero aqui esclarecer alguns pontos em relação ao projeto da PAI, quanto aos atendimentos das crianças de nosso município, as quais estão sendo muito bem assistidas em Tumbiara, Goiás. Fico muito feliz, pois desde a criação desse projeto, pelo nosso secretário da Saúde, estamos recebendo elogios das mães que estão sendo atendidas.
e quero deixar as portas abertas da minha sala no hospital para que as mães que se não estão sendo atendidas me procurarem para juntos resolvermos. Nosso intuito e todos os pacientes serão atendidos. Parabenizo aqui, Dr. Paulo Cisdelo, pelo desempenho desse projeto. Não poderia deixar de parabenizar o vereador Floripes pelo seu aniversário. Também não poderia deixar de parabenizar o vereador João Batista Silveira dos Santos pela iniciativa do projeto de lei apresentado nessa Casa de Leis. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente ingressou na ordem do dia com a primeira discussão e votação dos referidos projetos de lei. Projeto de lei 023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Govelândia para exercício financeiro 2026. Projeto de Lei 030, de autoria do chefe do Poder Executivo, que institui e oficializa o hino do município de Govelândia e da outras providências. Projeto de Lei 031, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a unificação de área pública na forma que especifica conteúdos e providências. Projeto de Lei número 032, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera a Lei nº 841, que trata da proibição de jogar lixo ou resíduos sólidos, regulamenta a retirada de veículos em estado de abandono nas ruas e da outras providências. Projeto de Lei Legislativo 015, de autoria do vereador João Batista Silveira dos Santos, que dispõe sobre a responsabilidade dos donos de cães no município de Govelândia e da outras providências. E projeto de lei ordinária número 017, de autoria do vereador Vanderlei Malaquias da Silva, que denomina a praça situada na confluência da rua Serpente de Araújo, Avenida Lázaro Andrade Silva, Rua Antônio Alves de Gouveia e Avenida José Galdino de Souza, no bairro Tito Carvalho, com praça Itagino Francisco da Fonseca e da outras providências, já com seus respectivos pareceres favoráveis emitidos pelas comissões competentes. Ambos recebendo aprovação por unanimidade. Não havendo mais matéria por ordem do dia, o senhor presidente franqueou a palavra explicações pessoais, fazendo uso da mesa, o vereador Floripes. Cumprimentando o senhor presidente, senhores vereadores, assistente presente, funcionário da casa e o pessoal das redes sociais, parabenizando o senhor prefeito municipal Fausto Caiado pelo projeto de lei enviado a essa Casa de Leis, qual regulamenta a retirada de veículos em estado de abandono nas ruas da nossa cidade. Projeto este de suma importância para a nossa população. Em seguida, cobrando a população e conscientizando o mesmo quanto à retirada do lixo pesado, uma vez que a prefeitura recolhe esse lixo conforme calendário, mas alguns cidadãos estão colocando os referidos lixos quando a prefeitura faz o recolhimento. Então precisamos ter mais consciência e evitar de colocar o lixo fora do período em que vão ser retirados pelo órgão competente da prefeitura. Assim, a nossa cidade vai ficar mais limpa e mais organizada. Vereadora Aline, quero aproveitar a fala da vereadora Floripes, parabenizar seu prefeito pelo envio desse projeto de leis, uma vez que fiz uma indicação a qual foi apresentada e aprovada nessa Casa de Leis, solicitando a regularização desses veículos. Quero aqui deixar uma sugestão. Quando o vereador ter alguma proposição aprovada por essa casa, que o senhor prefeito venha atendê-lo, fosse citado o nome do vereador para que possa dar notoriedade a toda a população. Vereador Silvio Luiz da Penha, cumprimentando o senhor presidente, seus vereadores assistentes presentes, funcionário dessa casa, o pessoal das redes sociais, estamos fechando o ano. Quero aqui dizer a todos vocês que estamos sempre cobrando do senhor prefeito, meu papel aqui nessa Casa de Leis, como vereador, estou fazendo e muito fácil criticar o vereador, mas quero ver se alguém procurou ir até a casa do vovô para ver as benfeitorias que foram feitas lá, cobrança feita por este vereador. Todas as vezes que for preciso ir até a prefeitura, eu irei, pois estou indo lá e cobrar benefícios para a nossa população. Em seguida, explanou a respeito das emendas impositivas de sua autoria, ambas de encontro com a população. E por último, fez o uso do vereador presidente, Maurício José dos Santos, cumprimentando os senhores vereadores, assistente presente, pessoal das redes sociais, externando seus mais sinceros sentimentos a toda a família pelo falecimento de sua tia, expressando solidariedade, desejando conforto e força nesse momento de profunda dor. Em seguida, teceu comentários quanto ao seu balancete relativo ao exercício 2024, a qual está aprovado pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Para mim é um motivo de muita honra e alegria. Não poderia deixar de agradecer minha equipe de funcionários e assessores que com certeza contribuíram para esse resultado. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o senhor presidente, sob proteção de Deus, em nome da comunidade, declarou encerrada a presente sessão.
e para constar, lavrou-se a presente ato que, após lida e aprovada, conforme vai devidamente assinada pelo presidente e pelos primeiros e segundos secretários, Maurício José dos Santos, vereador-presidente, Rafael Santos Dantas, vereador primeiro secretário, Marcos Antônio Monteiro, vereador segundo secretário. Essa é a leitura da ata, senhor presidente. Coloca a ata em discussão. Coloca a mesa em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tem nenhum voto contrário, a ata está aprovada. Ingressaremos na ordem do dia, escrito no livro. Quem que está aí primeiro? Primeiro secretário. Desculpa aí. Leitura. Atenção para a leitura das matérias do expediente, viu? Lê as matérias primeiro. Projeto de emenda parlamentar impositiva, número 001/2025, dispõe sobre emendas individuais parlamentares impositivas ao projeto de lei número 023/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Govelândia para o exercício econômico financeiro 2026 e outras providências. Vereador Maurício José dos Santos, Floris Bezerra de Medeiros Neto, Marcos Antônio Monteiro, Rafael Santos Dantas, Vanderlei Malaquias da Silva, Aline de Oliveira, João Batista Silveira dos Santos, Marlene Oliveira do Nascimento e Silvio Luiz da Penha. Parecer das Comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização e parecer da Comissão de Justiça e Redação referente à emenda impositiva número 001/2025, que estima a receita e despesa do município de Govelândia para exercício econômico financeiro 2026 da outras providências. Parecer do relator favorável, da comissão favorável, tudo favorável, as duas comissões. Indicação número 056/2025, solicita a construção de um estacionamento no PSF, Unidade Básica de Saúde, 2 Valdivino Teodoro de Souza. Vereador que este subscreve vem respeitosamente indicar a Vossa Excelência, Sr. Fausto Caiado Barbosa, digníssimo prefeito municipal, que determina ao setor competente a construção de um estacionamento no PSF, Unidade Básica de Saúde 2, Valdivino Teodoro de Souza, a fim de melhorar o acesso e a organização do fluxo de veículos na unidade de saúde. Presente indicação se faz necessário, tendo em vista o grande número de atendimentos realizados diariamente no PSF2, o que gera intenso fluxo de pacientes, acompanhantes e funcionários. Atualmente, a falta de um espaço adequado para o estacionamento ocasiona transtornos como veículos parados em locais impróprios, dificuldade de embarque e desembarque de pacientes, muitos deles idosos, gestantes ou pessoas com mobilidade reduzida, além de risco de acidentes e congestionamento no entorno da unidade. A construção de um estacionamento proporcionará mais segurança, organização e acessibilidade, garantindo melhores condições de atendimento à população e contribuindo para o bom funcionamento do serviço prestado pelo PSF2. Sala das sessões da Câmara Municipal de Governo do Estado de Goiás, 5 de dezembro de 2025. Maurício José dos Santos, vereador. Essa é a leitura dos expedientes. Ingressaremos na ordem do dia, escrito no livro do expediente, a vereadora Aline. Boa noite a todos aqui presentes. Cumprimentando o nosso presidente, eu cumprimento os nossos vereadores aqui presentes e demais servidores aqui da casa. E também cumprimento a Sandra, que está aqui nos que está aqui nos prestigiando. E quero também cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio City e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, eu gostaria de prestar, né, contas aqui dos requerimentos e das indicações que eu fiz esse ano, né, meu primeiro ano de mandato. Eu gostaria aqui de ler todos os meus requerimentos para deixar aqui, né, ciente a população o que foi solicitado através de pedidos, alguns pedidos até da própria população, né. Eu gostaria de ler aqui para vocês. Foi feito um requerimento 08/2025 solicitando, né, agente comunitário de saúde para atendimento da zona rural do nosso município de Govelândia. Foi feito também o requerimento 009/2025, solicitando um ElevaCar, que é um aparelho para auxiliar na oficina
do almoxerifado municipal. Foi requerimento 010, onde foi solicitado para fazer implantação de lombofaixas em frente à UMPA e também em frente ao Sport TV. Indicação 03/2025 é onde eu solicito o restabelecimento da fonte luminosa da Igreja Matriz. Requerimento 015/2025, onde solicito uma psicóloga APA para o atendimento das nossas crianças com necessidades especiais. Requerimento 017/2025, solicito a instalação de câmaras de monitoramento nas escolas, creches e repartição pública do nosso município. Requerimento 021/2025, a reestruturação das laterais do estacionamento da praça da Igreja Matriz, onde toda vez que chove, né, alaga ali, a gente não consegue ter acesso. Requerimento 021/2025, se for um pedido da população, né, principalmente da classe feminina, onde a gente solicita um professor de zumba para ministrar aulas de dança. Indicação 023/2025, necessito para garantir a acessibilidade, né, fazer rampas de acesso aos cadeirantes, principalmente na porta da Secretaria Municipal de Saúde e demais entidades públicas, né, para melhorar o acesso dos cadeirantes e algumas pessoas com portadoras de necessidades. Indicação 036/2025, eu solicitei aqui também, fiz uma indicação aqui para que fosse feita uma abertura na Longuinho Lemos do Prado, bem na frente do portão do hospital da UMPA, do hospital, para que as nossas ambulâncias tivessem acesso direto à avenida, para não precisar de fazer a rotatória, né? Que já caísse direto na avenida, sentido a cidade que o paciente está sendo encaminhado. Indicação 047/2025, para que seja realizada a sinalização em todas as ruas e avenidas do perímetro urbano da nossa cidade, incluindo placas de identificação e de sinalização de trânsito vertical e horizontal. Indicação 048/2025, a regularização da numeração de todas as residências do município, para que fosse facilitar o trabalho das pessoas que fazem entrega, né? Indicação 049/2025. Eu fiz uma indicação aqui ao nosso prefeito, que interceda junto, né, com o órgão competente, solicitando para notificar os responsáveis por oficinas localizadas no perímetro urbano do município de Govelândia, para que mantenha as vias públicas desobstruídas, retirando veículos que não estejam em condições de tráfego, que sejam abandonados nas ruas e avenidas da cidade. Indicação essa que está sendo atendida, né? A gente agradece muito ao prefeito, ao Poder Executivo, toda a equipe, né? Os fiscais, todas as pessoas que estão envolvidas aí nesse trabalho. E o último, indicação 05/2025, onde nós sonhamos, né, com um espaço físico aqui, né, com estrutura, material didático, os profissionais capacitados para fazer o atendimento das nossas crianças que têm necessidade, né, especiais. É um sonho que, se Deus quiser, nós vamos conseguir ainda. Não sei se nesse mandato, mas é um sonho aí que a gente tem. E esses são, né, os meus requerimentos, as minhas indicações desse ano. Quero dizer a toda a população que me esforcei ao máximo, né? Fiz o que eu pude para ajudar todo mundo, para desenvolver um bom trabalho, né? Fazer o meu papel de vereador, né? Trabalhar honestamente, dedicando à população de Govelândia, que eu já venho fazendo isso há muitos anos e não seria diferente quando eu fosse vereadora, né? Então, eu quero aqui
deixar aqui o meu resumo do que foi feito, fora as outras ações que a gente não vai falar aqui, porque é muitas ações de saúde, é muita coisa que foi. Então, assim, um resumo que eu estou muito feliz por esse ano, né? Estou muito feliz com o trabalho aqui da Câmara em geral, de todos os meus colegas. Igual eu falo, que o sol brilha para todos, cada um trabalha na sua área, cada um tem o seu trabalho prestado, né? Então, assim, só agradecer mesmo e dizer que eu estou muito feliz, né? Foi um ano muito produtivo para nossa cidade, né? A gente vê o tanto que foi todas as áreas trabalhando. Tivemos algumas dificuldades financeiras, né? Tivemos, mas a gente conseguiu fazer muita coisa. Quero aqui agradecer ao nosso presidente, parabenizar você mais uma vez, Maurílio, pelo trabalho prestado, né? Você faz a diferença como presidente. Eu não arrependo hora nenhuma de ter votado em você para presidente, porque você realmente honra, né? Você é companheiro, você é parceiro. Então eu quero te parabenizar esse primeiro ano que eu estou trabalhando com você. E parabenizando você, eu parabenizo todos os vereadores que estão aqui, que são amigos, que são parceiros. É esse espírito de união, né, de parceria que nós vamos terminar esse ano. E quero deixar aqui a nossa população, o meu abraço, que hoje. Ah, não, nós temos reunião segunda, né? Ah, sim. Eu tô aqui no clima de despedida. E por que vocês não falou? Que eu esqueci. Pessoal, mas é isso. Vou aproveitar os meus minutos e dizer para vocês que era isso. Eu gostaria muito de ter lido esses requerimentos aqui para vocês, né? Para a gente fazer um resumo aí. Tem reunião segunda-feira e segunda-feira a gente termina, né? Cumprimentando a população aí, desejando umas festividades. Essas são minhas palavras. Muito obrigada e tenha todos uma boa noite. Pode usar a tribuna vereadora Florips. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores aqui presentes, população que nos acompanha através do Facebook, muito boa noite. Quero aqui começar minhas palavras parabenizando. Ontem tivemos a eleição para diretor no colégio. Parabenizar aí os Júlio Reis e o Simval, né, que aí venceu as eleições. Professores aí que eu pude ter na minha caminhada como estudante. Todos os dois têm um carinho enorme. E quero falar um pouco sobre a minha posição, né, com o Júlio Reis. Muitas pessoas andou comentando, mas graças a Deus eu consigo me posicionar e acredito que nós nos devemos posicionar assim, até porque eu não devo muitos favores para nenhum lado, nem para um outro, mas por conhecer um pouco a vida do Júlio Reis, né? Foi meu diretor enquanto estudante, foi um apoiador na minha época em alguns projetos que nós tivemos, então esse foi o motivo do meu apoio. Mas feliz, né? Sabemos que o Simval é uma pessoa aí que administrou já a nossa cidade e tem todo o potencial para fazer do nosso colégio mais vencedor ainda. Mas eu também quero falar aqui como alguém que ama essa cidade e que luta diariamente, né, pelo respeito de cada cidadão que merece. Eu venho falar a respeito um pouco, fiz até um desabafo mais cedo, na parte da manhã, da lei municipal que nós aprovamos aqui e que o prefeito sancionou, que é a Lei 991 de 2025, que proíbe a queima e soltura, né, dos fogos de artifício de alto impacto. Desde o dia da final do campeonato, o pessoal andou me cobrando bastante sobre a lei, mas ficou uma brecha nessa lei que ela, na verdade,
em outras cidades é respeitado, aqui é diferente, porque nós ressaltamos que os fogos luminosos e os fogos de cores poderiam ser soltos, mas não igual o que estão soltando aqui na nossa cidade, que é bomba mesmo. E vieram me relatar essa questão esses dias para trás, mas aí eu peguei e falei assim, infelizmente ficou essa brecha na lei e eu vou organizar para que a gente acabe definitivamente com nenhum tipo de foguete, porque o foguete de cores que não tem um som de alto impacto, ele não explode lá em cima, ele só dá uma chiada. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar com respeito à população. E ontem aconteceu dos rojões voltar, né? E essa lei, ela não nasceu aqui para impedir festas, ela não nasceu para impedir as comemorações, ela nasceu para garantir respeito. Respeito aos idosos, às pessoas com deficiências, às nossas crianças e aos nossos animais. Infelizmente, tivemos esse episódio ontem que todos acompanharam. Uma comemoração que poderia ser tranquila, plausível, né? Porque realmente é algo difícil quando a pessoa se dispõe ali para participar de uma eleição, nós sabemos disso. Todo o direito de comemoração, mas terminou com uma forma triste. E o pior, gente, foi descumprida por alguém que sempre pega o microfone, se faz de correto, se faz de humano e que deveria ser exemplo para os outros. E eu falo aqui que exemplo não se dá com discurso bonito, ele se dá com atitude. E é o que a gente não está vendo. Né? Nós ouvimos muito falar por aí que Govelândia não tem lei, que tem lei que não é cumprida. E o que eu fico mais indignada é que às vezes vira chacota até pelas próprias autoridades, que foi o que foi visto de ontem para hoje aqui. Então, para mim, essa lei ela foi aprovada aqui por nós vereadores, sancionada pelo prefeito e principalmente apoiada pela população de Govelândia. Né? O que falta aqui é respeito por ela. O que falta é compromisso de algumas autoridades em cobrar. Hoje eu estive na polícia, hoje eu estive no setor de cadastro, no setor de fiscalização, e hora nenhuma o setor correspondente, que corresponde a informar sobre essas leis, passou sobre essa lei tão importante aqui para o nosso município. Eu lembro que quando foi sancionada a lei, eu fiz questão, imprimi a lei, levei na polícia, quem recebeu foi até o Marcelo, mas conversando hoje com o subtenente, ele disse, eu não tinha vindo para cá ainda, mas eu entreguei a lei para ele e ele vai me ajudar na fiscalização. Graças à população e algumas pessoas que foram prejudicadas ontem, eu tive todas as filmagens de todas as solturas de fogos de artifício e eu já levei e protocolei lá na prefeitura hoje, juntamente com a Noêmia, e nós precisamos fazer isso valer, né? Ontem era mais de 11 horas da noite, eu estou falando isso, recebi a ligação de uma prima minha, mas pode ser da família de qualquer um. E quando isso acontece na família da gente, eu acho que aí é onde a pessoa vai começar a ver que isso é real. Minha prima Thalia me ligou ontem para falar que esse foguete foi soltado e que caiu lá na casa dela. Meu tio, todo mundo sabe que tem problema de Alzheimer. Na mesma hora que soltou, estalou o olho. E depois que ele estala o olho, com esse tipo de situação, ele fica ali horas para poder voltar. E eu acompanhei essa situação com ela até quase 00:30, para ele voltar à pressão, para ele voltar ao normal. Então, o que eu quero aqui é respeito. Né? Nós sabemos que esse projeto aqui, ele não tem autuação, ele não tem notificação, ele é multa direta. E foi o que eu cobrei lá hoje e vai ser aplicada a multa sim nessa pessoa. Se ela vai pegar portaria, como ela sempre pega, sem fazer viagem, eu não sei. Se ela vai pagar a multa com a portaria, eu não sei. Mas enquanto não doer no bolso de alguém,
ninguém vai respeitar. E eu estou aqui para cobrar isso, isso me chateia muito, né? Então eu aproveito aqui, peço a colaboração dos senhores, autoridades, para que a gente possa estar cobrando isso, né? É uma situação complicada. Hoje mesmo estive falando com a Noêmia, que quando ela me falou, Flor, você está cobrando, me ajuda a cobrar a questão do lixo, igual eu falei ontem aqui. Eu falei assim, Noêmia, em muitos lugares, muita gente reclama. Em muitos lugares, lixo pesado é cobrado. Prefeitura não tira lixo pesado. Aqui em Govelândia, por ser uma cidade pequena, a gente ainda consegue tirar o lixo pesado. Sabe o que precisa ser feito? Não é que eu estou falando que tem que começar a dar multa para todo mundo, não. Eu estou falando que a gente precisa começar a doer no bolso de quem faz as atitudes erradas, né? Eu até citei isso e diz ela que nas próximas votações vai vir uma lei aqui para nós, para a gente voltar e vai tirar as notificações, vai ser multa direta. E assim, antes disso acontecer, a gente precisa divulgar bem essa situação, né, para que a população tenha conhecimento sobre isso, para depois não falar que os vereadores, que o prefeito está querendo ganhar dinheiro em cima disso. Então, assim, é um desabafo, né, de um projeto importante que a gente tem conhecimento e que precisa ser respeitado. E eu quero falar aqui, aproveitar a oportunidade, que já estamos nos últimos minutos. Quero falar que também estamos em mais um fim de ano. Nós sabemos que a conta chega. Hoje várias pessoas me procurou, né, que foram dispensadas aí da prefeitura. Nós sabemos que tem que dispensar mesmo, porque senão a conta não fecha com tanto funcionário. E eu fico sentida no sentido de que muitas pessoas que precisam estão sendo mandadas embora porque não tem dinheiro para pagar, enquanto outras pessoas estão lá recebendo o seu dinheiro e trabalhando no seu próprio negócio. Isso eu fico chateada porque quando o vereador aqui falou que a gente tem funcionário fantasma, a gente tem funcionário fantasma sim, e na cara dura. Eu te falo porque aqui se você passar 10 vezes em tal avenida aí, você vê o caboclo 10 vezes e trabalhando, que é bom nada. E é 2.600 e lá vai cacetada de renda, né? Eu não estou falando contra uma pessoa ou outra, mas aqui a gente tem que cobrar as coisas conforme o que realmente necessita. E dói muito ver a nossa população sofrendo, enquanto outros trabalham, recebem sem trabalhar, enquanto outros trabalham e ganham exageradamente. Então é isso. Obrigado, senhor presidente. Ingressaremos na ordem do dia com segunda discussão e votação dos seguintes projetos de lei. Então vai votar a emenda primeiro, né? E a única votação é a emenda dos vereadores para entrar no projeto do orçamento. Projeto de emenda parlamentar impositiva número 001/2025 dispõe sobre emendas individuais parlamentares impositivas ao projeto de lei número 023/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Govelândia para o exercício econômico financeiro 2026, da outras providências. Coloco projeto de lei 001/2025 em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tem nenhum voto contrário. O projeto de lei 001/2025, a emenda dos vereadores, aprovado. Ingressaremos na ordem do dia com segunda discussão e votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei 023 estima a receita e fixa a despesa do município de Govelândia para o exercício financeiro 2026. Coloco o projeto de lei 023/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tendo nenhum voto contrário, o projeto de lei 023/2025 está aprovado. Sua segunda votação. Projeto de lei 030/2025
institui e oficializa o hino do município de Govelândia e dá outras providências. Coloco o projeto de lei 030/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tendo nenhum voto contrário, o projeto de lei 030/2025 está aprovado. Só a segunda votação. Projeto de lei 031/2025 autoriza a unificação de área pública da forma que especifica e contém outras providências. Coloco o projeto de lei 031/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tem nenhum voto contrário, o projeto de lei 031/2025 está aprovado. Sua segunda votação. Projeto de lei 032/2025 altera a lei 841/2021, que trata de proibição de jogar lixo ou resíduos sólidos, regulamenta a retirada de veículos em estado de abandono na rua e dá outras providências. Coloco o projeto de lei legislativo 015/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. É 32. É o projeto de lei 032. Coloco em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tendo nenhum voto contrário, o projeto de lei 032/2025 está aprovado. Sua segunda votação. Projeto de lei legislativo número 015/2025 dispõe sobre a responsabilidade dos donos de cães no município de Govelândia e dá outras providências. Coloco o projeto de lei legislativo 015/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tem nenhum voto contrário. O projeto de lei legislativo 015/2025 está aprovado. Sua segunda votação. Projeto de lei ordinário número 017/2025 denomina a praça situada na confluência da Rua Sérgio Pedro de Araújo, Avenida Lázaro Andrade Silva, Rua Antônio Alves de Gouveia, Avenida José Galdino de Souza, no bairro Tito Carvalho, com praça Tagino Francisco da Fonseca e da outras providências. Coloco o projeto de lei ordinário 017/2025 em discussão. Coloco o mesmo em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levanta. Tem nenhum voto contrário. Projeto 017/2025 está aprovado. Sua segunda votação. A palavra está franqueada. Explicações pessoais. Pela ordem, vereador Florido. Senhor presidente, quero falar sobre as minhas destinação da minha emenda impositiva, né? É gratificante este momento para nós, né? Onde a gente consegue aí representar, né, cada família e ter essa responsabilidade de transformar. Acredito, né, e fiz de tudo para destinar minha emenda impositiva deste ano uma ferramenta fundamental para atender as demandas reais e urgentes do nosso município. Quero começar aqui pela saúde, no qual destinei R$ 35.388,52 para aquisição de um ventilador mecânico de respiração. Pode parecer apenas um equipamento, mas ele significa muito. Que Govelândia não possui esse aparelho, e isso faz com que, em caso de emergência respiratória, famílias fiquem angustiadas, dependendo de transferências e esperando por atendimento especializado. Esse ventilador ele pode fazer a diferença entre salvar e perder uma vida. É mais que um investimento em saúde, é um investimento em dignidade e humanidade. Poder contribuir para que nossa cidade dê esse passo tão importante me emociona profundamente e eu quero aqui agradecer a vereadora Marlene, que contribuiu para este pedido, né, para que a gente possa adquirir esse aparelho. O vereador Dunga também
destinou aí os seus 35 mil, Dona Marlene os 10 mil, e com certeza vai fazer muita diferença aí, como eu disse, entre perder e salvar uma vida. Muito obrigada, Dona Marlene. Também destinei 12 mil ao projeto Livro Superautor da Escola Adélia do Nascimento Januário. No início do ano, nós fizemos uma visita nas escolas, do qual a diretora Camila me apresentou esse projeto, e para mim é um projeto que teria que ter em todas as escolas, que é um momento único, né, onde cada aluno escreve, desenha e publica o seu próprio livro. Nós sabemos que nem todas as famílias conseguem arcar com o custo dessa impressão, porque tem uma gráfica, vai peça gráfica, o livro vem todo encapado, em capa dura, é algo assim que a pessoa pode guardar para a vida toda, para quando a criança ali já for adulto mostrar, né? Então, assim, é um presente que me tocou, porque às vezes dali nasce um talento, né? E eu acredito que impulsiona aí a nossa educação, né? Valoriza as crianças e até que elas possam se enxergar como protagonistas também, né? E a educação transforma o futuro. No esporte, eu destinei quase 24 mil para o fortalecimento da nossa querida Copa Comércio, um projeto que começou desde o ano passado e que virou tradição e que com certeza vai crescer a cada dia mais. Graças a esse recurso, no próximo ano, nós teremos a Copa Comércio Municipal e a Copa Comércio Regional. Ano que vem, nós contaremos com a Copa Comércio masculino e adulto livre. Aí nós teremos o sub-11, o sub-13 e o sub-15. Esporte é união, saúde, disciplina e socialização. É oportunidade para nossos atletas, impulso para o comércio local e lazer para as famílias. Quem pôde acompanhar viu o quanto o nosso comércio local ficou movimentado, principalmente os restaurantes aí, os barzinhos depois dos jogos, né? Então, pessoal, nós temos o valor de 70 mil e alguma coisa de destino, pouco, mas que a gente pensou em cada centavo, cada real, né? Todos os vereadores teve suas destinações e é muito importante, né? Porque cada um às vezes tem uma área para focar, às vezes a gente quer doar, quer colocar em todos os lugares, mas é muito pouco, né? Mas graças a Deus a gente tem os focos desviados um pouco e consegue atender um pouquinho de cada coisa, né? E quero reafirmar aqui o meu compromisso com Golvelândia, né? Cada decisão será guiada pela responsabilidade de servir e cada emenda será destinada com um propósito. Agradeço aqui ao povo golvelandense por toda a confiança, agradeço a Deus por me dar sabedoria e seguirem firme. Boa noite a todos. Obrigado. Gostaria que o senhor, primeiro secretário, assumisse aqui a presidência. Boa noite a todos, pessoal que está nos acompanhando pela rede social, Facebook, Instagram, Rádio City, a todo assistente presente, né, todos os vereadores, todos os servidores dessa casa. Eu venho aqui também, né, parabenizar, né, a eleição de ontem, né, que pôs os dois nomes lá, né, o Júlio Reis e o Simval. Parabéns para os dois, porque foi igual foi falado aqui. A gente, quando coloca o nome da gente para uma disputa, a gente sabe que tem um ganhador e tem um vencedor. Então, todos os dois são ganhador. Para mim, todos os dois são ganhador de ter posto seu nome, porque igual nós põe o nome para ser vereador, né? A gente pensa fazer o melhor. Então, torço com o Simval também, continua o trabalho do Júlio, mas tenta fazer o melhor que ele puder, né? Porque eu conheço o Simval, conheço a pessoa dele, tenho certeza que ele vai dar o máximo, né, da sua pessoa para melhorar cada vez mais a nossa educação do nosso município, principalmente a escola estadual.
Então, Sival, fica aqui, meus parabéns para você, pode contar comigo, não só comigo, com todos os vereadores dessa casa, com o prefeito Fausto Caiado, que a gente puder fazer para o senhor, para melhorar cada vez mais nossa educação do município, pode contar, né, que esse amigo, parceiro, que vai estar sempre do seu lado para fazer o melhor para a nossa comunidade. Quero parabenizar a Floripa pela fala dela dos fogos de ontem, Floripa. Parabéns, nós aprovamos a lei aqui, concordo com a senhora, nós aprovamos, nós temos que cobrar, tem que ser mais rígido, mas também nós temos que lembrar, gente, fazer outro, dois pesos, duas moedas. Esse dia teve um jogo do campeonato aí do Flamengo, foi campeão da Taça Libertadora, soltaram foguete mais, soltaram foguete, ninguém falou nada. Sabe, eu fico indignado com esse tipo de coisa. Nós temos de cobrar sim, nós, vereador, tem que cobrar, Poder Executivo tem que cobrar, a polícia tem de cobrar junto conosco. Então, nós temos de mostrar para eles que aqui existe lei, né? Que nós aprovamos, então nós temos de cumprir a lei. Então, não é porque ontem soltou o foguete, eu sou contra, pode ter certeza que o vereador Maurílio é contra esse esquema de fogo. Nós aprovou, se nós não aprova, você vê, quando a Floripa mandou o projeto aqui, eu falei, parabéns pelo projeto, vamos colocar em votação. Nossa mesa diretora aqui na hora foi favorável. Então, assim, eu fico olhando também, gente, naquele dia do jogo do Flamengo, rapaz, os caras estavam felizes, mas sim, você, né, Rafael, que é flamenguista, mas você não soltou foguete, não, mas exaltaram um pouquinho também, soltaram muito fogo aquele dia. Então, a gente fica triste. Foi igual a Furi falou, a gente tem pessoas hoje acamadas, pessoa que tem problema, né, com fogo, com barulho, a gente tem nossos animais também, a nossas criação, nossos gatinhos, cachorro. Rapaz, naquele dia eu estava lá na porta de casa, que eu não sou flamenguista, né? Sou vascaíno, e eu ia Floripa, sofredor, mas tá bom. Eu estava na porta de casa, para aquele dia que os meninos do Flamengo ganhou o Campeonato da Libertadores, soltou um foguete, passou dois cachorros perto de casa, eu vi só a poeira deles. Então, assim, nós temos de cobrar sim, parabéns a todos, vereador que votou a favor daquele projeto, mas nós temos que pôr dois pesos e duas moedas, né? Fazer igual, nós temos que cobrar de todos, e nós vai cobrar, eu tenho certeza que o prefeito também vai cobrar, e nós, vereador, está aqui para cobrar também, a gente vai cobrar, fazer igual o outro, doa quem doer no bolso de quem for, né? Quem quiser pagar as multas, né, Felipe, que pague, mas, né, então, quem quiser ter essa força de vontade de pagar, vai pagar, né? Porque você não vai ver eu soltando foguete de hora nenhuma, jamais. Eu sou contra, né? Porque nós temos nossos animais, nós temos essas pessoas que precisam muito. Então, estou aqui, né, também falar aqui um pouquinho para vocês das nossas emendas impositivas. Cada vereador, né, colocou suas emendas, né? Parabéns para todos os vereadores que colocou suas emendas, que eu tenho certeza que vai ser coisa boa. Parabenizar o ex-prefeito Ronete e a gestão passada de vereador, que nunca teve isso, e a gente colocamos, foi a primeira vez, foi no mandato passado. O vereador Ronei trouxe para essa casa, prontamente o prefeito Fausto Caiado também falou, não, vocês podem colocar que eu estou junto com vocês, porque tem muita cidade que o prefeito também não aceita, não. Vai lá, conversa com os vereadores, não aceita, pô, a emenda positiva. E o prefeito Fausto, na hora, junto com o Ronei, junto com todos os vereadores, colocou. E só um segundinho, Aline, parabéns e obrigado pelas palavras, que a senhora também é uma vereadora excelente. Parabéns. Eu quero aqui, né, pelas palavras da Aline, parabéns, parabéns pelas palavras, parabéns pelo seu trabalho como vereadora, primeiro ano para todos os vereadores, e parabéns como diretora também daquela unidade de saúde que você faz a diferença. Não havendo mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro encerrada a presente sessão.